Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Loureiro e esta é a edição número 113 da Entrevista Primaz. Uma edição mais que especial porque estamos sendo recebidos ao invés de receber o nosso convidado, Dr. Hélio da Mata, em seu gabinete na Prefeitura Municipal de Itabirito. Então, é com grande satisfação que nós agradecemos, Dr. Hélio, por nos ter permitido essa oportunidade e damos ao senhor, dentro de sua casa, as boas-vindas à Entrevista Primaz. Obrigado, Luiz. Obrigado à Agência Primaz pela oportunidade de a gente estar conversando, né? É uma satisfação estar recebendo vocês aqui para a gente fazer um bate-papo, né? Ok. Aos 61 anos, o médico Hélio da Mata encontra-se em seu 6º ano consecutivo na administração pública, além de participou, né, em mandatos anteriores, juntamente com o ex-prefeito Orlando Caldeira. Né? Mas como nós não falamos só para Itabirito, né, eu acredito, doutor Hélio, que seja interessante para a nossa assistência que o senhor faça um breve resumo de sua trajetória pessoal e profissional antes de ingressar na política. Né? Então, assim, quem é Hélio da Mata e qual é e como a sua atuação profissional, a sua vivência aqui em Itabirito o conduziram para essa situação de exercer um cargo na administração pública municipal? Bom, eu sou médico, né? Minha formação é médica. Quando eu estava me formando, minhas atividades estavam em sul de Minas e São Paulo. E assim que eu concluí minha graduação, comecei uma pós-graduação, terminei a pós e comecei a procurar um local para me fixar. E uma das opções que surgiram foi aqui em Itabirito. A gente tinha algum contato aqui e estava sendo preciso de um médico aqui na época. E eu vim, conversei com os médicos daqui, fui bem recebido e fiquei. Nós estamos aqui há uns 35, quase 40 anos. Desde então sempre militando nessa área médica e com o passar do tempo a gente foi se envolvendo com as ações comunitárias, né? Entidades comunitárias, clubes de serviço daqui, e isso aí foi despertando uma vontade de querer estar trabalhando junto à comunidade local. E aí chegamos em 2012, quando eu e o Orlando, a gente conversando sobre a situação política do município, sobre a possibilidade de a gente estar colaborando, nós resolvemos lançar uma candidatura. Meio que assim, do nada, né? Não tinha... Inclusive foi feita uma pesquisa na época, já na época da campanha, né? E a intenção de voto nossa era 0. Não tinha nada, ninguém queria votar na gente porque a gente não era conhecido. Mas nós perseveramos, inclusive tem um amigo nosso que é uma pessoa vivida na área política e falou que quando a gente sai assim do zero, normalmente a gente consegue obter algum sucesso depois da 3ª ou 4ª eleição, se a gente perseverar, né? E é mais ou menos o que aconteceu. Exato, isso chama a atenção, né, que nas 2 eleições consecutivas, né, a dupla Orlando e Hélio, né, nas 2 com derrotas para Alex Salvador, né, 2012 e 2016, essas demonstraram, né, um crescimento consistente, né, 3.750 votos, quando não tinha nenhuma intenção de voto, e passando para 10.793, né, na eleição de 2016, e a perseverança, 2019, uma eleição extemporânea, né, com 14.421 votos, e em 2020, com 16.082. Né? Então, assim, como é que o senhor colocou bem essa questão, né? Ou seja, de certa forma, vocês estavam já se preparando mesmo para e serem conhecidos, mostrando o trabalho, a cara. Mas como é que foi que se deu esse encontro de vontades, né? Como é que isso veio e se consolidando ao longo do tempo? Na sua opinião, doutor Hélio, como é que foram os principais fatores que determinaram esse crescimento e esse reconhecimento por parte da população itabiritense?
Eu acho que teve uma conjunção de fatores, vamos falar assim. Primeiro que a nossa proposta ela era um pouco diferente das propostas políticas da época. A gente não, durante as conversas, a campanha e tudo mais, a gente não colocava para a população que a gente faria coisas em troca, como se fosse um favoritismo, um favorecimento. A gente faria coisas que fossem necessárias para a comunidade, para o município, né? Isso aí, até um certo ponto, era bom, porque mostrava a transparência com os eleitores, mas muitos diziam que não era o hábito político da época falar dessa forma. E isso aí coincidiu com o momento da forma de pensar da comunidade na época. A comunidade estava meio saturada daquele jeito antigo de se fazer política, onde se dizia que tudo era possível, tudo era viável, que era um país das maravilhas, né? Com o objetivo só de ter sucesso na eleição. A população parece que desinteressou muito. Ela queria uma nova forma de se fazer política, que seria aquela forma mais concreta, mais real, mais objetiva, né? De propostas. A população estava cansada de brigas políticas que eram comuns na época, né? Ela, inclusive, teve pesquisas mostrando isso. Foram feitas pesquisas nesse sentido, né? A população queria propostas de trabalho, propostas de execução de serviço. E a gente veio caminhando, sempre assim, mostrando isso. Eu acho que isso aí que foi fazendo essa crescente em termos de número de votos. A gente sempre manteve essa linha, mostrar propostas, não ter essas discussões vazias, sem sentido. A gente sempre procurou evitar isso. E aí, ainda falando nessa dupla, Orlando e Hélio, né? Com a impossibilidade de um novo mandato de Orlando agora em 2024, né, na campanha de 2024, na eleição, né? Ele que vinha ocupando uma posição de protagonismo na dupla, né, por 12 anos, né? Como é que se deu a sua decisão de candidatura, doutor Hélio? E se, alguma forma, lá em 2020, quando houve a reeleição, e uma reeleição diferente, né, que foi uma reeleição de 1 ano para depois mais 4, né, já havia, desde 2020, já se pensava nessa continuidade, nessa linha, ou continuidade de uma linha de governo, uma linha de trabalho, com sua candidatura? Como é que se deu essa parceria, a construção dessa parceria com o Rondon? Bom, primeiro com relação ao Orlando, né? A minha relação com ele sempre foi muito tranquila, porque nós somos autônomos nas atividades nossas, né? A gente não tem dependência da vida política, nem ele nem eu, né? Então, o fato de ele estar como prefeito, eu como vice, sempre foi uma coisa super pacificada, nunca teve maiores dificuldades, né? Inclusive, até hoje, é assim, dessa forma, como a gente se relaciona, né? E depois que ele não pôde mais ser reeleito, né, por questões eleitorais legais, a decisão da minha entrada como candidato a prefeito, ela foi uma decisão, já que não foi uma decisão única minha e dele, porque já tem um grupo consolidado, né? São pessoas, são colaboradores que trabalham junto conosco já há algum tempo. Então essa decisão foi de comum acordo entre todos, né? Isso aí deixa a gente bem confortável. Não existe aquele clima de competição, de disputa, né? A ideia é estar tentando fazer um trabalho que traga retorno para a comunidade, que melhore o conviver dos cidadãos aqui dentro da cidade, né? A forma como as pessoas veem a cidade, veem o município, depende muito da administração. E a gente achou que nesse período todo que a gente estava aí, a gente conseguiu trazer um benefício para a comunidade. E isso faz parte de um projeto, de um plano de governo. Daí a nossa intenção de continuar pleiteando novamente, a gente teve sucesso, para que esse plano de governo ele seja executado. Mas foi de uma maneira serena, não teve
Não teve nenhuma divisão, tanto que o grupo permanece, né? São as mesmas pessoas. E a escolha e a aproximação, a formação digamos, da coligação e a escolha do nome do Rafael Rondô como vice? O Rafael, ele já era nosso secretário de esportes, né? Então a gente já tinha esse contato com ele. Ele também manifestou a vontade de estar participando junto conosco. Não existe nenhum óbice, nenhuma objeção com relação ao nome dele, né? É uma pessoa íntegra, sem maiores problemas. Então isso aí veio fortalecer. Bom, ainda dentro desse aspecto, para fechar essa questão aí da participação do Orlando, né? Qual que é, dentro disso que você está falando, dessa continuidade, desse permanecer na mesma linha de governo, de propostas, qual que é a importância da manutenção do Orlando dentro da equipe hoje, dentro desse mandato? A importância dele é a experiência que ele ganhou nesses anos todos que ele teve aqui, né? Saber o caminho das pedras, né? Isso aí encurta muitas coisas que a gente tem que fazer, evita muitos problemas que a gente poderia ter, né? Então, a presença dele aqui dá uma segurança maior para a equipe, para o grupo, para a gente caminhar, para a gente fazer o que é necessário. É um apoio que a gente tem. Perfeito. Bom, falando agora já do atual mandato, por mais que houvesse esse crescimento, esse reconhecimento, esse crescimento da percepção da prefeitura em relação ao trabalho da dupla Orlando-Hélio ou Hélio-Orlando, né? Não foi uma eleição muito fácil e, inclusive, no início do mandato, começaram a circular informações sobre tentativas de cassação, de levantamento de questões que supostamente teriam sido cometidas, supostamente, durante a campanha. Como é que estão essas situações? Como é que o senhor lidou com isso e vem lidando? Ainda existe alguma coisa que eventualmente possa ameaçar o seu mandato? Não. Realmente houveram essas tentativas, né? Eu acho que isso é meio que até quase que uma regra, né? Sempre que você tem o pleito, a disputa, né? As pessoas que não atingiram seus objetivos, insatisfeitas, elas procuram alguns caminhos, né? Mas a gente tem toda uma segurança jurídica, uma forma de proceder, um trabalho que foi realizado que nos garante essa situação, né? Então a gente trabalha com muita tranquilidade. Isso aí não interfere, não impede que a gente exerça as atividades na plenitude da gestão pública como a gente tem que fazer. Não é motivo de preocupação para nós isso hoje. Mas ainda correm processos ou já foram todos extintos? Existem processos, mas assim, conforme tem as instâncias, isso vai sendo derrubado, e isso nos traz tranquilidade, porque a justiça ela entende que não houve nenhuma falta de nenhuma irregularidade, que foi feito dentro de uma transparência, de uma lisura, né, o processo, e que isso não impede que a gente exerça o nosso trabalho. O senhor fez menção aí, usou uma expressão, né, de que é meio que uma regra determinadas coisas, como é na política em geral, não só em Itabirito, não só no estado de Minas, mas no próprio país, né, tem aquela regra de que todos os problemas são atribuídos ao antecessor. Na prática, o senhor sucede a si próprio, né? Como é que é isso? O senhor não pode fazer isso. Como é que o senhor aborda essas questões? Assim, aquilo que não foi possível fazer, o senhor diz que não deu e vamos tentar agora? Como é que funciona isso? A gente, sempre que a gente vai para a campanha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um plano de governo, né? E outra coisa interessante do nosso grupo é que o nosso plano de governo ele sempre foi feito baseado em coisas que a gente achava que daria para fazer. Tanto que no plano de governo Orlando, anterior, nós fizemos 80% das propostas.
Eventualmente, algumas propostas, por mais bem intencionado que a gente esteja, algumas propostas a gente não vai conseguir realizá-las. Ou porque não houve recursos, ou por questões legais, isso pode protelar, o tempo passa. Mas O último mandato, inclusive, teve a questão dos resquícios da pandemia. Né? O município aqui, não sei se você vai lembrar, mas nós sofremos com uma enchente assim, brutal, né? Destruiu todo o nosso centro aqui da cidade, destruiu tudo. Então isso aí acaba desviando o nosso foco, né? São coisas que não estavam na programação, né? A pandemia, enchente, a gente nunca programa isso, né? E acaba tirando o nosso foco, e aí atrapalha a nossa programação, nosso plano de governo. Então muitas coisas são proteladas ou fazem num ritmo mais lento em função dessas interferências, né? Mas o nosso plano de governo, ele contempla aquelas coisas que ficaram pendentes do governo anterior. Isso aí é um compromisso nosso, nós estamos terminando todas as obras que nós iniciamos na gestão do Orlando, né? Não vai ficar nenhuma obra incompleta. Eu acho que até é uma vantagem quando você tem a sequência na gestão, né? Porque antigamente tinha-se o hábito de evitar conclusão de obras de gestões anteriores, né? Mas não é o nosso caso. Nós estamos concluindo todas as obras que estavam em andamento e tem outras obras que estão sendo propostas para serem realizadas, para que a população entenda que nós estamos mexendo com dinheiro público, né? Então, você começar uma obra e largar ela no meio do caminho, a população fica naquela expectativa, a obra vai se deteriorando. É um investimento de dinheiro público, você acaba perdendo aquilo, a gente tem que ter a responsabilidade com essas coisas. Perfeito. Bom, então, falando sobre isso, vamos pegar aí, nós temos 9 meses completos de mandato, né? Quais seriam, doutor Hélio, os principais desafios que o senhor e sua equipe já enfrentaram nesses 9 meses? Quais aprendizados isso trouxe para os próximos anos? Quais seriam as prioridades dos 3 anos que faltam para completar o mandato? E eu gostaria de saber se existe um ou mais problemas específicos que vira e mexe estão ali frequentando as suas reuniões de secretariado ou estão presentes aí nas demandas da população, ou seja, da própria população, seja através da Câmara. Como é que está, qual o panorama desses 9 meses e dos 30, quase 40 meses que faltam para o término do mandato? Uma característica que tem sido frequente, constante agora, nesses períodos que nós estamos aí, é uma questão orçamentária, né? Os recursos, as arrecadações que a gente tinha, elas, em função de questões macroeconômicas, e aí a gente vai para um lado da economia mundial, né? Está interferindo aqui no município. É uma coisa interessante, né? E como que a economia mundial interfere no município, né? Mas interfere porque nossa atividade aqui é minerária e a gente exporta minério, né? Então, tudo que acontece lá fora no mundo, uma guerra aqui, outra ali, tudo interfere nisso aqui. E o tarifaço? O tarifaço também, para você ver, né? Como que é uma engrenagem, né? A gente acha que não, que a gente está totalmente fora do restante das coisas acontecerem, mas é uma engrenagem. Se um determinado país resolve diminuir a importação de minério, a nossa arrecadação diminui. E nós estamos passando por isso desde o início do ano. Paulatinamente, mês a mês, tem caído a nossa arrecadação. Então a gente está tendo que se reinventar mês a mês com relação à nossa programação. Tudo que a gente tinha programado de um cronograma de tempo, de execução financeira, orçamentária, a gente tem que estar reavaliando a cada mês, porque o orçamento está mudando a cada mês. Ele não é uma coisa mais estável como era antes, né? Vantagem que a equipe é boa, né? A equipe é competente e está se adaptando. Eles são assim meio que camaleão, sabe? Se está com 100 está dando certo, nós vamos fazer com 50 dar certo, vamos fazer com 30 dar certo, e eles estão caminhando dessa forma. Então, assim, isso aí ajuda muito a gente que está aqui na administração, na gestão, a trabalhar, sabe? A gente vê o comprometimento da equipe, né? Com relação a suplantar esse período aí meio de vacas magras que a gente está passando. E isso aí é o diferencial do que acontecia antes, que a coisa era mais estável.
Mas agora eles estão tendo a oportunidade de mostrar a competência que eles têm aí no serviço. Eu mencionei agora há pouco a Câmara, né? Como é que é o relacionamento do senhor, do Rafael Rondô, institucionalmente com a Câmara? Como é que é feita essa interlocução? Qual que é o tamanho de sua base de apoio? De que forma as demandas, os projetos são recebidos pela Câmara, as indicações da Câmara? Existe uma interlocução boa? Vocês discutem isso antes? Como é que funciona essa interação entre os dois poderes numa cidade que tem um prédio em que a separação dos dois poderes não é física? Pelo menos não é física, mas... Aqui do lado. Exatamente. Como é que isso funciona para que esse mecanismo, essa engrenagem, como o senhor mencionou, funcione de uma forma mais azeitada e mais dinâmica? Na Câmara hoje nós temos 15 cadeiras. Né? Das 15, 11 vereadores são da nossa base. Né? Nós conseguimos, no nosso grupo, eleger 11 vereadores que trabalham junto conosco. Isso dá muita tranquilidade para a administração, porque como a nossa proposta é uma administração mais direta, mais transparente, aqueles jogos políticos que eventualmente possam acontecer, isso fica mais de segundo plano. Né? Os projetos de lei que a gente manda para eles são projetos que visam beneficiar a comunidade e a aprovação por parte deles, quando eles entendem isso, a aprovação é imediata. Isso caminha muito melhor. Para a administração, para o executivo, é muito bom esse relacionamento, sabe? A gente conseguiu criar um hábito, uma rotina de estar se reunindo com todos eles, com todos os vereadores da base, toda semana. A gente tem um horário que a gente senta, a gente discute todos os projetos do executivo e a gente discute todos os projetos do legislativo. Tudo que eles colocam como projeto, a gente traz para a mesa, conversa, para encontrar o melhor caminho. Eu acho que está fluindo bem. Perfeito. Eu queria mudar um pouquinho do foco para falar de um assunto que desde 2024, ainda ali, praticamente na época da eleição, começou a ser mais discutido, ou pelo menos ter mais visibilidade, que é a questão da concessão da 356, né, que tem um impacto importantíssimo nessa região, né, na região dos Inconfidentes, tanto Itabirito, quanto Ouro Preto, quanto Mariana, né, e que foi um processo que, pelo menos até onde a agência Primaz acompanhou, ele foi um tanto atribulado pela urgência, pela forma que o governo do Estado trouxe isso. Eu gostaria que o senhor, principalmente assim, de usar um recurso oriundo da repactuação, do rompimento da barragem de Fundão, mas um recurso que não era suficiente para fazer uma privatização, uma duplicação completa, e, mais uma vez, isso vai cair nas costas da população da região. Né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho de como o senhor acompanhou isso, como o senhor vem acompanhando, inclusive porque a licitação já foi feita recentemente, né? E nós já estamos num processo aí de assinatura de contratos e de começar a implementação. Né? Eu queria que o senhor desse uma visão de como o senhor vê essa questão. Obviamente que tem os seus benefícios. A Serra da Santa é, tradicionalmente, um trecho da BR-356 com um índice de acidentes absurdamente alto, mesmo sendo duplicada, mas pelo traçado, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos a questão do transporte mineral pelas estradas. Itabirito sofre com isso, não só na 356, como na 040 também. Dois lados. Se eu pudesse dar um apanhado geral sobre isso para nós. Bom, o que acontece? Essa é uma rodovia, nós estamos falando da rodovia federal, duas rodovias federais, né? A 040 já tem a concessão, já acho que há 2, 3 anos já está acontecendo. E a nossa aqui, da Santa, ela foi feito um leilão recentemente, né? Achei um consórcio de 3 empresas que vão fazer a gerência desse trecho aí até Rio Casca, se não me engano.
não vai ser, a duplicação não é proposta até Rio Casca, né? Acho que até Mariana, até passagem de Mariana. Por ali, né? Pois é. É uma rodovia antiga. Ela não foi projetada para esse volume de veículos que tem aqui hoje, né? E como ela não foi projetada para isso, o risco aumenta, né? A gente esteve conversando com a polícia rodoviária sobre os acidentes que aconteceram, e eles fizeram um estudo sobre os acidentes. E é uma coisa curiosa que eles descobriram que, apesar de ser uma rodovia antiga, apesar de ter aumentado o número de veículos, 70% a 80% das causas dos acidentes que aconteceram aqui foram por imprudência. A causa não foi a via, foi imprudência. Então, a gente às vezes coloca na conta da rodovia todos os acidentes, né? Mas não é só assim. Se a gente não tiver uma educação no trânsito, ter calma, ter paciência, saber onde ultrapassar, respeitar limites de velocidade, pode duplicar que vai acontecer de novo esses acidentes, vai continuar acontecendo. Isso é um fator, que é uma questão educacional, né? E a outra questão é da via mesmo, que é antiga, né? E aí vai ser feita a duplicação. Nessa duplicação, o traçado ele vai mudar um pouco. Ele não vai ter essas curvas, igual a gente tem hoje aqui, principalmente na Serra da Santos, né? Ele vai mudar um pouquinho esse traçado dele para dar mais segurança, vai ser um traçado mais moderno. Nós estamos passando por mais um processo que todo brasileiro passa de pagar uma conta 2 ou 3 vezes, né? Você já paga uma série de impostos, né? Quando você compra um carro, você paga imposto, você paga IPVA todo ano, para manter as rodovias, né? E nós vemos as rodovias como elas são, as rodovias federais dessa forma, as estaduais também. Então, o governo, mais uma vez, ele atesta a sua falta de capacidade de gerir o que é dele, que é a obrigação dele, e vai para as concessões, né? Então, quem vai pagar vai ser a população. E aqui eu tenho muita preocupação, porque nós estamos aqui no pé da Santa, né? E a gente vai ter um pedágio aqui por perto, aqui em cima, e um outro pedágio para frente, em direção ao em Alphaville, por ali. Não, vai ter um logo aqui, né? Em Acuruí, ali, próximo de Acuruí, do trevo de Acuruí, né? E o outro aqui subindo. Lá, né? Em Alphaville, por ali. Então, isso preocupa a gente, porque vai penalizar. Nós estamos perto de Belo Horizonte e tem pessoas que vão trabalhar em Belo Horizonte, vão e voltam todo dia. São usuários frequentes da rodovia, né? Como é que vai ser a conta para essas pessoas, né? Não é justo que essa pessoa que vai trabalhar, que vai usar todo dia a rodovia, que ela pague o mesmo tanto de alguém que usa aqui uma vez por ano, de 6 em 6 meses. Existe uma programação para que isso seja feita, essa compensação. Mas, de um jeito ou de outro, vai sair do nosso bolso. Vai ser onerado, né? Por outro lado, toda rodovia que ela é uma concessão, você tem muitos benefícios, né? Você tem melhoria do pavimento, melhoria da sinalização, você tem mais segurança, a manutenção dela é feita de uma maneira mais firme, mais assídua. É uma vantagem, né, que acontece. Então você tem que pesar os prós e os contras disso aí, e cada um ver o que acha melhor, né, pensar sobre isso aí. Mas aí eu ainda penso que a obrigação de manter essas rodovias em boas condições é do governo federal. Bom, eu vou voltar a uma questão que já foi mencionada aqui, que é sobre a questão da vocação, né, específica econômica, tanto de Itabirito quanto Ouro Preto e Mariana, que é a questão da mineração, né? Essa é uma parte essencial da economia regional, a mineração, né? E apesar dos altos valores que são transferidos para os cofres públicos, depois eu vou mencionar a questão que o senhor disse aí sobre quedas e tal, né? Os impactos produzidos nos municípios mineradores são bem pesados, né? Um recente estudo do IPEA, o FMG, mostra isso com uma clareza absurda, né? Do quanto os aluguéis, o custo de vida, etc. e tal, devido à atividade minerária, impactam e penalizam as populações, né, dos locais. Sem contar questões ambientais. Recentemente nós tivemos aí
ainda está em curso a Operação Rejeito, que mostra que o poder econômico corrói as bases da democracia e da ética, né? Mas como é que a prefeitura tem lidado com essas questões, a prefeitura de Itabirito especificamente? Quais são os planos mais viáveis ou ainda em desenvolvimento para essa diversificação econômica e para que esses impactos não sejam tão graves na população de Itabirito, que orbita em torno da mineração, mas não necessariamente vive dela? Nós estamos dentro de uma área de exploração mineral, né? Esquadrilata ferrífera, que existe aqui em Minas Gerais. Todos os municípios que estão nessa região, eles têm uma dependência muito grande das atividades minerárias. Essas atividades, para esses municípios, elas representam 70% ou 80% do orçamento que eles arrecadam. Então, tudo que é feito dentro desses municípios, quase tudo que é feito, tem uma influência da mineração. E isso vai desde uma ação mais simples, que pode ser um evento onde tem uma mineradora que participa como um patrocinador, até situações mais sérias, como área de educação, porque se você tem muitos funcionários que trabalham na área de mineração e eles moram aqui, os filhos deles têm que estudar. Então, quem tem que providenciar isso tudo... Isso vem desde a creche para a escola ali, que é a atribuição específica do município. Exatamente. A gente é obrigado, a gente não pode deixar nenhum menino fora da escola, certo? E isso tem sido feito. Então, hoje, não tem aqui nenhum menino fora da escola, desde a creche. Área de saúde. Você tem que ter toda uma estrutura para atender essa demanda das famílias, das pessoas que vêm de fora, que vêm morar na cidade. Segurança pública. Você tem muitas pessoas que vêm morar aqui, que a gente não sabe muito a origem, a procedência, a forma de pensar dessas pessoas. O município aqui, a população simplória, pacata, a gente não vive com grandes problemas de segurança, mas quando se aumenta a população com esse público flutuante, existe um temor com relação a isso, né? Transporte público também fica por conta do município resolver as questões de transporte. Então, existe um ônus que a mineração traz para o município e que quando ela reduz a atividade, quando ela sai do município, você não tem como acabar com isso na mesma proporção. Se a mineradora sai, nós não vamos fechar as escolas. Se a mineradora sai, eu não vou fechar as UBS no município por conta disso. Se a mineradora sai, eu não vou diminuir a nossa força de segurança por conta disso. A gente tem que custear isso sem estar recebendo os impostos referentes às atividades se houve uma redução das atividades minerárias. E isso aí sai dos cofres públicos. E a gente tem que aprender a manejar com o nosso orçamento reduzido, a manejar para poder manter, custear, sustentar a estrutura que existe. Tem um prefeito que a gente conhece, que é muito amigo nosso aqui de Congonhas, que é o Anderson, que ele dá uma ideia assim, maravilhosa sobre essas questões da mineração. Ele fala que a mineradora é uma grande árvore frondosa, que tem uma copa enorme, que dá sombra, mas que não cresce nada embaixo dela. Você entendeu? Quer dizer o quê? Que ela gera uma dependência. E como que a gente acaba com isso? Você tem que caminhar para uma diversidade econômica, né? Você tem que criar mecanismos de trazer empresas, de gerar outras fontes de renda para o município. Então, a nossa preocupação, desde há muito tempo já, é estar provocando a comunidade para que ela traga empresas que
não têm uma relação direta com a mineração. Empresas com outras atividades, porque se elas trabalharem em outros setores e a mineração reduzir a atividade dela, o município consegue se estabilizar, não sente tanto a queda. Então, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nosso planejamento, todos eles trabalham nesse sentido, de trazer empresas para gerar outras fontes de renda que não sejam ligadas ou dependentes da atividade minerária. Doutor Hélio, qual seria, se o senhor tivesse que eleger uma ou duas ações, quais seriam essas uma ou duas ações que o senhor mais se orgulharia de ter resolvido, implementado ao final do seu mandato? A gente tem 3 prioridades hoje aqui: a educação, a saúde e a segurança. Então, chegando no fim do mandato nosso, com essas 3 áreas estabelecidas, bem firmes, acho que já vai ser uma vitória. E a sua perspectiva é de que é possível e que isso pode acontecer se não houver nenhum atropelo absurdo aí no meio do caminho? É perfeitamente possível. Na área de educação, desde a gestão do Orlando, nós somos a gestão que mais fez com relação à ampliação, construção e reformas de escolas. Nós temos uma escola agora que nós estamos em plena execução da obra, vai ser inaugurada no ano que vem para mais de 1.000 alunos, vai ser uma das maiores escolas da região dos Inconfidentes. Com relação à saúde, nós estamos planejando a inauguração de mais 5 UBSs. E as obras estão acontecendo. Com relação à segurança, nós fizemos um concurso público para a Guarda Municipal. Então, são mais 102 guardas que vão chegar. Alguns já foram incorporados ao nosso grupamento. Então, são ações que a gente tem certeza que vai ajudar muito a estabilizar essas 3 áreas. Ainda continuando nessa linha de futuro, mas já caminhando para o final da nossa entrevista, doutor Hélio, eu gostaria de saber como é que está o posicionamento do senhor, do governo municipal, tendo em vista o horizonte de 2026 em termos de eleições, né? Itabirito hoje, em termos dos níveis estadual e federal, ele se sente bem representado, ele está trabalhando para melhorar isso através de candidatos. Nós temos aí uma questão ainda a ser colocada em termos da disputa pelo governo estadual. Como é que vocês já começam a vislumbrar esse horizonte de outubro de 2026? Esse é um jogo de xadrez, mais ou menos, né? E as peças estão começando a se movimentar agora. A coisa está bem no início, é bem rudimentar ainda o cenário, né? Não tem nada definido, nem a nível estadual e nem a nível federal. A gente tem acompanhado, a gente tem deputados que a gente tem contato frequente, diariamente com eles, a gente troca ideias para saber o que tem acontecido aí, como é que está o cenário estadual e nacional. E com isso a gente vai começando a traçar um horizonte, né? O que para nós, como munícipes, como executivo, a gente sempre teve na mente da gente é o seguinte: a vida acontece no município. A vida não acontece num ser abstrato, que é o Estado, ou num outro ser abstrato, que é a federação. O país inteiro acontece no município. É onde você vê o prefeito, é onde você sabe o que está acontecendo no seu bairro, é onde você sabe os problemas da sua rua. É aí que acontece a vida da gente. E aqui em Itabirito, a gente sempre zelou por cuidar de pessoas, de políticos, que cuidam da gente, que cuidam do nosso município. Independente se esse político tem esse ou aquele viés, certo? Se ele se propõe a trazer um benefício, uma atividade que venha a ajudar todos os moradores de Itabirito, eu acho que o prefeito ele não pode se dar ao luxo de ser soberbo e falar que não vai aceitar uma ajuda de um deputado ou de um presidente só porque ele é de outra linha política.
O prefeito ele não tem direito de prejudicar o município porque ele pensa politicamente diferente do governador, diferente do prefeito, do presidente. Eu acho que não pode acontecer isso. Se o que está sendo proposto, se o gestor maior, seja o governador, seja o presidente, se ele traz uma proposta de benefícios, de melhorias para o município, seja de qual corrente política ele for, é obrigação nossa estar sentando, conversando e aceitando aquele benefício. Cada um tem sua predileção política, mas isso não pode ser superior aos benefícios que tem que vir para o nosso município. Doutor Hélio, eu não poderia deixar que essa entrevista se encerrasse fazendo uma pergunta que eu imagino que a primeira reação do senhor seja dizer que está muito longe. Mas nós temos que falar em 2028 já. E o senhor mencionou no início, ainda na época das campanhas anteriores, de determinadas mudanças, né, que vocês vieram implantando e que a população de Itabirito demandava e exigia, né, a ponto de, talvez, me corrija se eu estiver certo, aquela eleição de 2019 tenha sido um ponto de inflexão na política de Itabirito, né? Eu queria que, tendo em vista isso, tendo em vista o que já vem acontecendo, quais são, em termos percentuais, por exemplo, as possibilidades de que o senhor venha a se candidatar ainda em 2028, dando um pouco mais de tempo a esse projeto de governo que nasceu lá em 2019, né? Para que essas coisas venham a se consolidar a cada mandato. Igual você falou, 2028 tem uma pernada até chegar lá, né? Como comentei anteriormente, essas decisões, elas fazem parte de uma consulta desse grupo de colaboradores, né? Desse grupo político. A gente nunca tomou uma decisão assim, por conta própria, menosprezando a opinião daqueles que trabalham junto conosco. Como eu falei antes, eu tenho minha vida profissional, pessoal, particular, né? Não sou um político, estritamente político, voltado só para a política. Eu estou aqui porque eu acho que eu posso contribuir, posso dar uma ajuda para as questões do município. Então, não existe nenhuma pretensão ainda com 2028, com relação a 2028. O que a gente resolver no futuro vai estar resolvido. Pode ser comigo, pode ser com Orlando, pode ser com outra pessoa. Se for um consenso do grupo, se for uma opinião comum do grupo, é aquilo que vai ser resolvido, vai ser feito, né? O mais importante é nós assumimos uma gestão que estava com 80% de aprovação da população. 80%. Que é um índice assim, elevadíssimo para uma gestão de 6 anos. Você ter 80% de aprovação, né? Então, o mais importante é que quando chegar em 2028, a gente consiga manter esse grau de satisfação na comunidade, consiga mostrar para a população que o dinheiro público, que o imposto que a população paga, ele está sendo transformado em situações palpáveis, visíveis, em obras, em ações. E quando chegar lá no final, a gente consiga manter esse grau de satisfação ou aumentar mais ainda esse grau de satisfação e poder dizer para a população que nós atravessamos todo esse período de turbulência e que no final deu certo. Acho que isso é o mais importante. Até porque, doutor Hélio, o senhor mencionou aí a sua vida profissional, né? E existe, o senhor deve ter conhecimento, existe um projeto em tramitação de modificação de mandatos que, se aprovado, vai colocar o próximo mandato de prefeito com 6 anos, ou seja, são 5 mais 4, 9, mais 6, são 15 anos. Como é que fica a vida profissional de um médico renomado, reconhecido, né, dentro de uma perspectiva dessa? Luiz, isso é um problema, tá? Porque a gente que viveu a vida inteira assim, né, trabalhando na área médica, igual você era engenheiro.
certo? De repente, saiu da área de engenharia, está nessa área agora de jornalismo, né? Alguma coisa você deve ter sentido falta da área de engenharia. Calculo até hoje que você deve ter sentido falta daquelas réguas suas, pranchetas, aquelas coisas, né? Não tanto. Não tanto? Não tanto, posso garantir. Mas eu ainda sinto um pouco de falta disso, porque tem pouco tempo que eu me desliguei, né? Então, mas eu frequento o hospital. O senhor ainda concilia as duas atividades? Não, assim, há trancos e barrancos, né? Mas para não desmamar de uma vez, ainda vou lá, converso com o pessoal, vejo uma coisa ou outra, mas a prioridade é aqui, né? A prefeitura. A gente se propôs a isso, então é uma etapa que a gente passou por ela e nós temos que agarrar isso aqui e tocar isso aqui com seriedade até o final. Doutor Hélio, para encerrar a nossa conversa, então eu gostaria que o senhor deixasse sua mensagem final, não só à população itabiritense, mas à população da região dos Inconfidentes, porque acaba que está tudo ligado, né? Nós temos consórcio de saúde em que Itabirito atende pacientes de Mariana e vice-versa, Ouro Preto e tal. Como é que o senhor, que mensagem o senhor pode transmitir à população de Itabirito em especial, mas também das demais cidades dessa região? Bom, com relação à população de Itabirito, o que eu posso dizer é que a gente está trabalhando com a maior seriedade possível, com respeito ao dinheiro público, à verba pública, e que, apesar desse momento, com a certa dificuldade que a gente está passando, a gente está se reinventando, né, para conseguir atender as demandas do nosso município. Elas vão ser realizadas, com certeza, mas, assim, numa velocidade um pouco diferente do que a gente pretendia. Com relação à nossa região, que Itabirito, Ouro Preto e Mariana, a população pode ficar muito tranquila, porque a gente tem um ótimo relacionamento com o Ângelo Osvaldo de Ouro Preto, com o Juliano de Mariana. São dois excelentes prefeitos que também têm levado a administração deles com seriedade. A gente está sempre se encontrando em eventos e está sempre sincronizando nossas ações, porque tem muitas ações que são comuns, né, à região dos Inconfidentes, e que a nossa população da região dos Inconfidentes, acho que ela está muito bem assistida em termos de gestor público, e que podem contar com todos nós, com nossos 3 prefeitos, com os vereadores bem intencionados, que a população com certeza vai ter um bom retorno. Bom, dessa forma, então, que eu manifesto, em nome da Agência Primaz, os nossos agradecimentos ao Dr. Hélio da Mata, prefeito de Itabirito, por nos receber em seu gabinete, por nos conceder esse tempo de entrevista, e a vocês que nos seguem, que nos acompanham, mais uma vez, muito obrigado, e esperamos contar com a audiência de vocês, todos e todas, na próxima semana, em mais uma edição da Entrevista Primaz. Obrigado e até a próxima.